Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que uma aluna morreu e outros 3 ficaram feridos após um ataque a tiros dentro de uma escola em São Paulo. O autor dos disparos é um aluno da escola, um adolescente de 15 anos. Após o crime, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconheceu que o governo falhou na prevenção ao ataque. No Rio de Janeiro, criminosos incendiaram vários ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro em represália à morte de um sobrinho de um miliciano. Escolas tiveram que suspender as aulas. E no noticiário internacional, o grupo terrorista Hamas informou que libertou mais 2 reféns israelenses por questões humanitárias após uma intermediação de 2 países, o Catar e o Egito. Mas mesmo com essa soltura, mais de 200 pessoas ainda são mantidas prisioneiras pelo grupo. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. E eu começo esse episódio retomando um assunto que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação às eleições presidenciais na Argentina. Aqui no Brasil, após o candidato peronista e atual ministro da Economia, Sérgio Massa, surpreender e aparecer na frente no primeiro turno das eleições argentinas, o governo brasileiro respirou hoje aliviado. Ainda há um temor do governo brasileiro com uma possível vitória do candidato ultradireitista Javier Milei, já que o primeiro turno foi bem apertado. E essa preocupação, ela surge porque a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. E Javier Milei já deixou claro que se ele ganhar, ele vai cortar relações com o Brasil porque ele não concorda com a ideologia do presidente Lula. Isso apesar da grave crise econômica na Argentina. A nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, conversou com membros do governo que disseram para ela que o resultado do primeiro turno argentino foi melhor do que o esperado, porque a principal preocupação do governo brasileiro é com o acordo entre Mercosul e a União Europeia, que está próximo de ser fechado. E esse acordo vai melhorar muito a economia da América do Sul. E se Javier Milei ganhar e cortar as relações com o Brasil, o acordo que está sendo discutido há mais de 2 décadas vai ficar emperrado novamente. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele evitou comemorar abertamente o resultado do primeiro turno, isso porque na sexta-feira ele já tinha feito um alerta sobre o receio do Brasil em relação à vitória de Milei. Mas hoje, Haddad foi mais comedido, digamos assim, e defendeu uma maior integração no Mercosul para facilitar esse acordo. Eu estou acompanhando com interesse porque eu sou integracionista. Eu gosto de pensar numa América do Sul mais integrada, negociando com a União Europeia de forma mais forte. Tá? Nós estamos para negociar um acordo com a União Europeia. Quanto mais integrados nós tivermos, melhor para sentar à mesa com a União Europeia e fazer um bom acordo para a região. Hoje também, em entrevista ao jornal da CBN, o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, também evitou se posicionar e disse que o Brasil torce pela democracia. O embaixador reconheceu que uma possível vitória de Milei vai demandar mais trabalho nas relações com os 2 países, mas que ele está seguro de que a relação comercial não vai mudar. Seguramente há um cenário em que a relação seguirá um curso de continuidade muito mais fácil e um cenário que requererá mais trabalho, terá certas complexidades. É preciso distinguir um pouco o que são declarações de campanha e o que seria um eventual governo. E eu tenho recebido todo tipo de segurança de que a importância da relação com o Brasil não se coloca em questão. Javier Milei vai enfrentar o candidato Sérgio Massa no segundo turno na eleição que está marcada para o dia 19 de novembro. Ontem, além das eleições presidenciais, também teve eleição para deputados e senadores na Argentina. E como eles usam voto impresso lá na Argentina, o resultado saiu somente hoje, diferentemente quando se tem urnas eletrônicas, né? Como é o caso do Brasil.
E o resultado mostrou que o partido A Liberdade Avança, do candidato Javier Milei, elegeu 35 deputados e 8 senadores nas eleições. Esse resultado é surpreendente porque esse partido foi fundado em 2021 e, com o resultado, foi o que mais cresceu por lá. Atualmente, eles têm apenas 3 deputados, um deles é o próprio Milei, e nenhum senador. E agora passa a ser a terceira maior bancada no Congresso, com 38 deputados e 8 senadores. Já a coligação de partidos peronistas, União pela Pátria, que é do candidato Sérgio Massa, perdeu 10 assentos, mas vai seguir sendo a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 108 das 257 cadeiras. A segunda força na Câmara segue sendo a da coalizão de centro-direita Juntos pela Mudança, que é da candidata Patrícia Burit, que ficou de fora do segundo turno. A bancada vai ter 93 deputados. Das 55 que estavam em disputa, apenas 31 conseguiram se eleger. Somados, então, os partidos de oposição ao peronismo, ou seja, contra Sérgio Massa, têm mais deputados do que a bancada do União pela Pátria, que apoiam o atual ministro da Economia. Esse fato é importante para a governabilidade de qualquer um dos 2 candidatos que estão concorrendo à presidência, porque pode indicar dificuldades ou não para governar, dependendo de quem vencer essas eleições. Da Argentina, vamos para o Oriente Médio, porque preciso atualizar você informações do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E hoje, no final da tarde, o Hamas informou que libertou mais 2 reféns israelenses após uma intermediação de 2 países, o Catar e o Egito. Os reféns já chegaram à passagem de Rafah, que fica no sul de Gaza e faz fronteira com o Egito. Segundo o porta-voz do grupo, eles são os mesmos 2 prisioneiros que o grupo tentou libertar na sexta-feira e que a escolha aconteceu por razões humanitárias. Na sexta-feira, as 2 primeiras reféns, mãe e filha com cidadania americana, foram libertadas pelo Hamas também por causa do estado de saúde de uma delas. Mas mesmo assim, com essa soltura de hoje, mais de 200 pessoas ainda são mantidas prisioneiras pelo grupo. Hoje também, de acordo com Hamas, um dos membros mais antigos do grupo foi morto em um presídio israelense. O grupo atribuiu a morte ao governo de Israel. O Ministério da Saúde de Gaza também atualizou informações sobre as mortes no conflito. Informou que ao menos 436 pessoas foram mortas na região apenas nas últimas 24 horas. No território de Gaza, mais de 5.000 pessoas morreram por causa dos bombardeios e em Israel foram confirmadas cerca de 1.400 mortes. Desde o início do conflito, mais de 2.000 crianças morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O governo de lá também diz que as crianças morreram após os bombardeios israelenses que atingiram centenas de residências. Do outro lado, Israel alega que o grupo terrorista tem usado a população como escudo humano e as crianças como armadilha. E os ataques aéreos israelenses continuaram durante toda essa segunda-feira. Em um único dia, 320 alvos foram atingidos mirando a infraestrutura do Hamas. Durante a madrugada dessa segunda-feira, as Forças Armadas de Israel informaram que realizaram operações pontuais por terra, ou seja, dentro de Gaza, lá na região norte. Hoje também o terceiro comboio com 20 caminhões carregados com ajuda humanitária entrou em Gaza. A informação é da Organização das Nações Unidas. Ainda há uma grande fila de veículos na fronteira de Gaza com o Egito, aguardando liberação para entrar no território. A maior parte da população de Gaza continua com pouca água potável, sem energia elétrica e com pouca comida. Aqui no Brasil aconteceu mais um ataque em uma escola. Uma aluna morreu e outros 3 ficaram feridos após um ataque a tiros dentro da escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã de hoje. Um adolescente de 15 anos, que também é aluno da escola, entrou armado no colégio e efetuou os disparos. Ele foi apreendido junto com a arma. A estudante Giovana Bezerra Silva, de 17 anos,
morreu após ser baleada na cabeça. Ela estava no 3º ano do ensino médio e morava no Jardim Sapopemba, perto da escola. Giovana chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos. O ataque aconteceu por volta das 7h20 da manhã e, além de Giovana, outras 2 estudantes de 15 anos foram atingidas pelos disparos. Elas estão no 1º ano do ensino médio, na mesma sala do atirador. Um 4º aluno de 18 anos machucou uma das mãos ao tentar fugir durante esse ataque pela janela. Uma aluna que estava na sala de aula no momento do ataque, ela contou para a nossa repórter Gabriela Rangel como tudo aconteceu. O professor tinha faltado por algum problema de saúde e a coordenadora que ia passar a lição. Só que a coordenadora saiu para buscar o papel, foi coisa rápida, coisa de 2 minutos. E nesse momento que ela saiu, ele já fez o que fez. Ele apanhava muito na escola. As pessoas faziam muito bullying com ele e aí ele... Apanhava fisicamente ou bullying? Fisicamente, bullying. Tipo, ele saía da escola e aí os meninos catavam ele assim no meio da rua e batia nele. Porque ele é transexual. Era mais por homofobia mesmo. Uma outra aluna contou que o aluno atirador já tinha avisado que faria esse ataque. Ele avisou que ia fazer o massacre. Ele avisou, só que a gente não acreditou, né, que ele ia fazer o massacre. Ele falou que ia fazer porque não gostava da gente, que a gente era aquilo, que a gente era aquilo outro. E avisou a gente que ia fazer, só que... Quando que ele avisou? Foi semana passada, né? Foi umas 2 semanas atrás. Umas 2 semanas atrás. Ele avisou a gente, avisou. O nosso repórter Daniel Reis conversou com a avó da adolescente que morreu, a Luzia de Carvalho Silva. Ela contou que a neta estava muito feliz nas últimas semanas, após ter conseguido entrar em um curso remunerado. Ela também falou que havia sinais do ambiente conturbado da escola e que cobrou uma resposta das autoridades. Nunca esperava acontecer isso, mas é uma coisa já que todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa nessa escola, porque... muito tempo que estão falando que tinha tendo ameaça lá. Por que não fizeram as coisas antes? Espera acontecer. Depois dessa tragédia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconheceu que o governo falhou na prevenção ao ataque a tiros que matou a estudante. Tarcísio disse que é preciso aumentar os meios de prevenção de ataques armados à escola, apesar de já ter anunciado providências desde março, quando uma professora morreu com golpes de faca dentro da sala de aula por um aluno. Por mais que você evite uma série de situações de ocorrências, quando uma você não consegue evitar, quando você falha, fica a dor, fica esse sentimento e a necessidade de rever tudo que a gente está fazendo para que a gente evite novas ocorrências, né? A gente não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. A escola tem que ser um local seguro, a escola tem que ser um local de convivência, a gente tem que ter a habilidade de desenvolver nos alunos capacidade para enfrentar situações do dia a dia. A gente tem que combater o bullying, a gente tem que combater a homofobia. E depois de uma situação dessa, você chega à conclusão que não estamos sendo capazes. Ainda não chegamos no que é o ideal. O secretário estadual de Educação, Renato Feder, disse que a escola atende a 1.800 alunos e que a ronda escolar atuava na região e a escola tinha desde agosto um psicólogo em ativa semanalmente. Após o ataque, Tarcísio disse que as aulas vão ser interrompidas inicialmente por 10 dias. O presidente Lula também falou sobre esse caso hoje porque teve muita repercussão. Ele disse que recebeu a notícia com muita tristeza e que não se pode normalizar armas acessíveis a jovens. Esse país merece viver com amor. Esse país merece viver sem ódio. Ainda ontem em São Paulo houve uma morte de uma criança com a arma do próprio pai. Sabe, não é possível. Eu estou vendo a quantidade de crianças que foram mortas na Palestina, lá em Gaza, que foram mortas em Israel. Não é possível. Não é possível. Nós estamos matando o futuro da humanidade. Estamos matando o futuro do nosso país. Enquanto eu gravo esse episódio, o adolescente está prestando depoimento na polícia, então oficialmente ainda não há informações do que motivou esse ataque. A arma que foi usada no crime é do pai do garoto e foi registrada em 1994.
Eu falei agora há pouco sobre a guerra entre Israel e o Hamas, né? E aqui no Brasil, a gente tem a nossa própria guerra, né? Na segurança pública. No Rio de Janeiro, poder paralelo com a atuação de milícias e também facções criminosas atuam diariamente. E hoje teve um episódio gravíssimo. Na tarde de hoje, bem perto do horário de pico, criminosos incendiaram ao menos 27 ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro. E as linhas de ônibus BRT foram interrompidas no final da tarde de hoje. Enquanto eu gravo esse episódio, no começo dessa noite, o número de ônibus queimados só aumenta. Esse já é o maior número de ônibus incendiados em um único dia na história do Rio de Janeiro. Os ataques foram motivados em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho. Ele foi morto em um tiroteio com policiais civis durante uma operação. Segundo a polícia, Matheus está na hierarquia da milícia comandada por Zinho. Ele chegou a ser preso em 2017, mas foi solto em 2019. Além disso, tio e sobrinho foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento no assassinato do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho, fundador da maior milícia do Rio de Janeiro. Uma das linhas de investigação é de que ele foi executado por milicianos do grupo de Zinho por causa de disputas territoriais. A milícia comandada por Zinho atua na zona oeste do Rio em comunidades como Três Pontes e Cesarão, em Santa Cruz, e em outras localidades como Campo Grande. A zona oeste do Rio é dominada pela milícia e os bairros ficam cerca de 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Em retaliação a essa morte de hoje, os criminosos incendiaram vários ônibus, como eu contei para você, e esses confrontos refletiram em implicações em vários bairros cariocas, inclusive também na Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade do Rio de Janeiro. Alunos ficaram presos dentro das escolas porque eles não puderam sair. 47 escolas tiveram que suspender as aulas. O ouvinte Guilherme Pimentel, morador de Magarça, mandou um áudio para a nossa programação lá no Rio de Janeiro e relatou os momentos de tensão no bairro. Eu passei numa estação do BRT, tinham duas pessoas numa moto dando tiro num ônibus que aparentemente estava vazio, especialmente nos pneus, e em seguida lá no Magarça tinha um ônibus do BRT atravessado na pista, pegando fogo, mas já tinha bombeiro e tudo, e o trânsito afunilando ali, e a gente sem orientação de saber para onde ir. Então estava faltando um direcionamento do trânsito assim para lugar seguro, se é que isso é possível. O presidente do Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus da cidade, o João Gouveia, criticou a ação dos criminosos de hoje. O crime contra o setor de transportes por ônibus virou rotina no Rio de Janeiro. Mais de 20 ônibus que atendem a população carioca foram incendiados por criminosos, evidenciando a inação do Estado diante desses episódios de violência extrema, em que o direito de ir e vir do cidadão é esquecido. O Rio Ônibus, mais uma vez, repudia com veemência o ocorrido e apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. É preciso dar um basta nessa situação. Depois que os ônibus foram incendiados e as aulas foram suspensas, o governador do Rio, Cláudio Castro, escreveu o seguinte em uma rede social, abre aspas, "Quero parabenizar os nossos policiais. Não vamos parar. Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários." Ele segue dizendo no post o seguinte: "Hoje demos um duro golpe na maior milícia da Zona Oeste. Além do parentesco com o criminoso, ele atuava como homem de guerra do grupo paramilitar, sendo o principal responsável pelas guerras por territórios que aterrorizam moradores do Rio de Janeiro." Ele finalizou o post dizendo: "O crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado." Fecha aspas. Já o prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse o seguinte, abre aspas, "Milicianos na Zona Oeste queimam ônibus públicos pagos com dinheiro do povo para protestar contra a operação policial. Quem paga é o povo trabalhador. E para piorar, tivemos que interromper serviços de transporte na Zona Oeste para que não queimem mais ônibus, ou seja,
únicos prejudicados, moradores das áreas que eles dizem proteger. Essa gente precisa de uma resposta muito firme das forças policiais. Como prefeito, apelo ao governo do estado e ao Ministério da Justiça para que atuem para impedir que fatos assim se repitam. Fecha aspas. Todas as atualizações desse caso você pode acompanhar ao vivo, hoje, durante a programação da CBN, pelo nosso site, aplicativo, também YouTube e Globoplay, ou amanhã a Natália Furtado traz para você todas as informações resumidas na edição da manhã do Panorama CBN. Mudando completamente de assunto, eu vou falar de saúde porque saiu uma informação muito relevante sobre a saúde da população negra. O Ministério da Saúde divulgou hoje um boletim epidemiológico de saúde da população negra e mostra que a incidência de tuberculose e HIV no Brasil tem sido maior na população negra, que chega a representar mais de 60% dos casos. Segundo o documento que foi revelado hoje, entre 2010 e 2022, foram notificados em média 73 mil casos por ano, com concentração de pessoas negras em 60% dos casos anualmente. Somente no ano passado, para você ter uma noção, foram feitos 78 mil diagnósticos e dentre esses casos, 49 mil pessoas eram pretas e pardas. Em relação às mortes, a média entre 2010 e 2022 por tuberculose era de 4.500 casos por ano e 64% das mortes foram de pessoas negras. Ao mesmo tempo, essa mesma porcentagem é a de pessoas negras que desistem do tratamento preventivo. Em relação ao HIV, 62% dos diagnósticos do vírus em 2021 foram em pessoas negras. Em relação às grávidas diagnosticadas entre 2011 e 2021, 67% são negras. No caso das mortes por AIDS, de acordo com o Ministério da Saúde, os números aumentam ano a ano, passam de 52% em 2011 para 60% em 2021. Isso representa quase 2/3 do total de mortes em relação a pessoas brancas. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, os números alarmantes nessa população estão ligados a fatores sociais e principalmente ao racismo. Em relação à persistência desses dados tão negativos, mostrando alta prevalência de doenças na população negra, mostrando alta taxa de mortalidade materna, tudo que o boletim traz de dados, eu diria assim, é a persistência do racismo. É a persistência do racismo que explica esses dados. Então, mais do que a causa, que eu creio que precisa sempre ser aprofundada, nós temos que trabalhar nas políticas que nos levem a ter, de fato, a superação do racismo na nossa sociedade, a equidade como um princípio orientador. Na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,33% aos 112.784 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje também em baixa de 0,29%, cotado a R$ 5,017. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,39%, cotado a R$ 5,351. No esporte, a CBF manteve hoje a decisão de adiar a partida entre Fortaleza e Botafogo, que estava marcada para amanhã. Botafogo, lembro para você, é o líder do Campeonato Brasileiro. E a decisão de adiar foi tomada pela CBF por causa da suspensão do jogo anterior entre o Fogão e o Atlético Paranaense, que era para acontecer no sábado. Mas a partida foi suspensa porque acabou a luz do estádio Newton Santos várias vezes e o jogo foi adiado para domingo sem a presença da torcida.
E existe uma regra de que os jogadores precisam ter um intervalo mínimo de pelo menos 66 horas entre as partidas. E se o jogo acontecesse amanhã, essa regra seria desrespeitada. E foi justamente isso que a CBF argumentou na decisão de hoje. Para não ficar um monte de jogo encavalado, nos próximos dias a CBF planeja realizar uma super rodada durante a data FIFA em novembro, quando os jogos são paralisados normalmente, né? Com os jogos entre Fortaleza e Botafogo e Flamengo e Bragantino. Panorama CBN. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Chico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode, lá no Spotify, seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio. No Apple Podcasts, você pode seguir a gente. No Deezer, você pode favoritar. No Google Podcasts, você pode se inscrever. No Castbox, você pode se inscrever e dar like. Lá na Amazon Music, você pode seguir a gente. E na Alexa, você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais!